Bom, vamos resolver aqui a questão 1 da lista de grandezas. A distância entre a Terra e o planeta Marte é de 321.480.000 quilômetros. Transforma essa medida em notação científica. A primeira coisa para fazer aqui então é registrar esse número, 321.480.000. Aí a gente tem que lembrar que a vírgula está atrás do último zero. E a gente tem que tirar essa vírgula daqui e colocar no lugar onde esse número se transforma no número entre 1 e 10. Então só tem apenas um lugar que a gente pode colocar essa vírgula, que é entre o 3 e o 2. 3,2148 e esses 4 zeros no final. Bom, só que a questão não termina aqui. A notação científica ela tem que multiplicar a potência de 10. Então isso aqui é vezes 10 e o expoente em cima do 10 é quantas casas você moveu a vírgula. Então se a gente contar aqui, a gente moveu 8 casas a vírgula. Tá? Então é o 8 em cima do 10. Então a resposta final é 3,2148 vezes 10 elevado a 8. Coloca sempre a sua resposta dentro de uma caixinha, né? E coloca o R aqui para indicar que é a resposta. Questão 2. A gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,000055 milímetros. Em notação científica, qual o diâmetro interno do vírus influenza em milímetros? Bom, então aqui é só escrever o número 0,000055. Nós temos que pegar a vírgula, tirar dali e colocar no lugar onde esse número se transforma entre o número entre 1 e 10. Só existe um lugar, que é entre os dois 5. Então a gente tira aquela vírgula dali e coloca entre os dois 5. Então vai ficar esse número 0,000005,5, né? Só que esse tanto de zero à esquerda, antes do 5, eles não valem nada. Então você não precisa colocar esses 5 zeros antes do 5. Bom, esse número vai ser multiplicado por uma potência de 10, então, vezes a base 10, e em cima o expoente, que é quantas casas você moveu a vírgula. Então, se a gente contar aqui, a gente moveu a vírgula 5 vezes. Só que agora a gente moveu a vírgula para a direita. E quando a gente move a vírgula para a direita, o expoente fica negativo, diferente do problema anterior, que a gente moveu a vírgula para a esquerda, e daí o expoente é positivo. Então aqui a resposta final é 5,5 vezes 10 na menos 5. Tá? Esses 5 zeros antes dos 5 zeros à esquerda, eles não vão contar aqui. Tá certo? Então a resposta final, 5,5 vezes 10 na menos 5. Então só lembrando aqui também da questão 1. Quando a vírgula vai para a esquerda, o expoente é positivo. Quando a vírgula vai para a direita, o expoente é negativo. Questão 3. Clara está preparando uma limonada para uma tarde quente de verão. Ela leva 15 minutos para fazer uma jarra de suco de limão. Se Clara precisa fazer 7 jarras de suco, responda as questões abaixo. Quantas horas ela levará? Bom, se a gente sabe que ela demora 15 minutos para fazer uma jarra, aqui ela precisa fazer 7. Então é 15 mais 15 mais 15 mais 15 mais 15, você pode fazer 15 vezes 7. 15 vezes 7 é quanto? 7 vezes 5, 35, desce o 5. O 3 sobe, 7 vezes 1, 7 mais 3, 10. Então é 105 minutos que ela demora. Só que ele quer a resposta em horas. Para transformar minutos em horas, nós temos que dividir por 60. Né? Então qual é a lógica? Quando a gente sai do maior para o menor, então o que é o maior? O maior é a hora por minuto. Quando a gente sai do maior para o menor, a gente multiplica por 60. Tá? Então a hora para minuto multiplica por 60. Agora, quando a gente quer sair do menor para o maior, a gente divide por 60. Então, como é minuto para hora, eu quero sair do menor para o maior, eu divido por 60. Agora, se fosse 105 horas, como eu quero sair do maior para o menor, hora para minuto, daí eu multiplicaria por 60. Essa é a lógica. Então, aqui do 105, eu vou dividir ele por 60.
105 dividido por 60 dá 1, então aqui vai dar 60, né? Faço aqui o resto, dá 45. Para continuar a conta, coloco uma vírgula do lado do 1 e o 0 do lado do 45, fica 450. Agora vai dar 7, porque 60 vezes 7 é 420, então vai ficar 450 menos 420, isso dá 30. Continua a conta, coloco um 0 do lado do 30, fica 300. E agora ali em cima vai dar 5, porque 60 vezes 5 é 300. Então, o resultado, 105 dividido por 60, é 1,75. Então, é isso que é horas, 1,75 horas, que é o que ele tinha pedido como resposta. Então, aqui coloca R de resposta, 1,75, e do lado ali a unidade de medida, que é horas. Essa é a resposta da questão. Bom, agora a gente quer sair de... Bom, na letra B nós queremos em segundos. Então, como a gente já tem uma resposta em minuto e uma resposta em hora, a gente agora quer uma resposta em segundos. Bom, vamos sair de minuto para segundo. Então, é do maior para o menor. Quando eu saio do maior para o menor, eu multiplico. Nesse caso, eu multiplico por 60. Quando eu quero sair do menor, que é segundo, para o maior, que é minuto, eu divido, eu faço o inverso, eu divido por 60. Nesse caso, ele quer chegar em segundos. Então, a gente vai sair do maior, que é minuto, e vai ir para segundo, que é o menor. Então, eu vou multiplicar por 60. Quantos minutos ela demora para fazer 7 jarras? 105. Então, é 105 vezes 60. Como é que eu faço essa conta? O jeito mais fácil de fazer essa conta é ignorar aquele zero, né? Fazer 105 vezes 6. Isso vai dar 6 vezes 5, 30, sobe o 3. 0 embaixo, 6 vezes 0, 0, com 3 de cima, 3, 6 vezes 1, 6, 630. Só que isso é 105 vezes 6, eu quero 105 vezes 60. Então, eu coloco o 0 do lado do 6 e o 0 do lado do 630. Vai ficar 6.300 segundos. Então, é isso que ela demora para fazer as 7 jarras de suco. Ela demora 105 minutos, ou 1 hora e 75, ou 6.300 segundos. A B só queria segundos, então a resposta é 6.300 segundos. Na A ele queria em horas, 1,75 horas. O armazém recebeu uma entrega de batatas. Um funcionário responsável pela distribuição leva 5 minutos para encher cada saco de batata. Esse armazém possui 1.920 sacos para encher. Responda as questões abaixo. Quantos dias o funcionário levará para terminar o trabalho? A primeira coisa que eu tenho que saber é quanto tempo ele demora para encher esses 1.920 sacos. E ele me falou que cada saco é 5 minutos. Então, eu posso ir somando de 5 em 5, ou eu posso fazer em 1.920 vezes 5, para saber quantos minutos demora para encher esses 1.920 sacos. 1.920 vezes 5, se a gente fazer a conta, vai dar 9.600. Isso é minutos, né? Mas ele quer em dias. Bom, então eu vou ter que saber de novo fazer essa conversão. Então a gente vai fazer o caminho ali, minutos, horas, dias, né? Não vai fazer o de cima, que é dias, horas, minutos. Bom, agora você tem que saber ali qual é a unidade de conversão. Bom, vamos pensar. De dias para horas, né? Um dia tem 24 horas, então você vai multiplicar por 24. De horas para minuto, 1 hora tem 60 minutos, então você multiplica por 60. Então, isso quando a gente está indo do maior para o menor. Agora tem o inverso, quando a gente faz do menor para o maior. Daqui a gente tem que fazer dividir, tá? Em vez de multiplicar. Então, de minutos para hora, divide por 60, e de horas para dias, divide por 24. Então, é isso que a gente vai fazer. Transformar minutos em horas. Então, a gente está saindo do menor para o maior. Vamos dividir por 60. 9.600 dividido por 60. Bom, vai dar 1, que dá 60, né? E dá 36 de sobra. Desce o 0, 360. Então, agora vai dar 6. Por quê? Porque 60 vezes 6 é 360. Então, 360 ali, e agora o resto vai ser 0, né? Só que tem um 0 ainda ali do 9.600 que vai descer, desce esse 0 e também coloca do lado do 6. Então, vai ficar 160
horas, tá? Bom, terminou? Não, porque ele quer a resposta em dias. Então, a gente vai continuar transformando, né, do menor para o maior. Então, eu vou sair de horas e agora eu vou para o maior, que é dias. Então, o que eu tenho que fazer? Dividir. Dividir por quanto? 24. Então, tá, 160 dividido por 24. Bom, isso dá 6, né, porque 24 vezes 6 é 144. Né, então, eu coloco 144. O resto vai dar 16. Agora eu tenho que continuar a conta, coloco uma vírgula do lado do 6. E agora vai dar 160, né? E vai dar 6 de novo, porque vai ser de novo 144, né? E o resto vai dar 16, né? E daí, o que vai acontecer? Coloco o zero do lado do 6 para dar 160, né? Então, ali vai dar 6 de novo, que é o 144. Então, nós temos uma dízima periódica, 6,6666, né? E assim vai. Então, essa é a resposta em dias. Então, relembrando, aqui a dificuldade é lembrar que quando você está saindo do menor, que é minutos, para chegar em dias, você vai ter que sempre fazer a divisão. Essa vai ser a tua operação principal. Então, de minutos para horas, o que eu tenho que fazer? Dividir por 60. De horas para dias, o que eu tenho que fazer? Dividir por 24. Se fosse ao contrário, se fosse de dias para minutos, daí eu estou saindo do maior para o menor, daí eu vou multiplicar. Então, de dias para horas, multiplica por 24. De horas para minutos, multiplica por 60. Então, esse aqui é a chave dessa questão, tá? Resposta 6,666, bota 3 pontinhos, dias. Bom, e a B? A B você vai sair de minutos, que é o que você já tem, 9.600 minutos, e vai para segundos. Então, você vai sair do maior para o menor. Vai multiplicar. Multiplicar por quanto? 1 minuto tem 60 segundos, então vai multiplicar por 60. Qual o jeito mais fácil de fazer essa conta? Finge que não é 60, finge que é 6, faz a conta normal, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 6, 36, sobe o 3, 6 vezes 9, 54, mais o 3, 57, 576, só que tem que lembrar que isso era multiplicado por 60, então coloca o zero de volta e também coloca o zero mais à direita ali no resultado. Então a resposta é 576 mil segundos, né? Só que você não quer a resposta normal, você quer a resposta na notação científica. Então você tem que lembrar que tem uma vírgula ali do lado do último zero, né? E você vai ter que mover essa vírgula para transformar esse número entre um número entre 1 e 10, né? Só tem um lugar, que é entre o 5 e o 7, então 5,76 com esses 3 zeros aí, vezes 10 elevado, quantas casas você moveu a vírgula, né? Como foi para a esquerda, então eu já sei que é mais, o expoente. Bom, vamos contar. Quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, é 5,76000 vezes 10 na 5, ou você poderia só colocar 5,76 vezes 10 na 5. Tá? E essa é a resposta da letra B.